Agora eu estou aqui com um grande amigo meu. Nem tudo é só política. Como vocês sabem, meu nome é Raul Alfredo. Vão lá, curta o sininho lá no canal. Dá força, gente, pra gente decolar. Mas hoje eu estou muito feliz aqui, muito tranquilo. Como vocês falam que eu falo demais, hoje eu estou com um amigo aqui que eu estou recebendo, que eu sou praticamente fã dele, por isso que tenho que falar até mais. Sou fã dele. É um atleta que mais vestiu a camisa do Clube Atlético Mineiro, time do meu coração, o Galão. Estou aqui simplesmente com um mito vivo. Com um mito vivo. Não é um Dadá, não é um Telê. É simplesmente um Leite. Estou aqui com o João, meu amigo João Evangelista Leite. O nome dele não é João Evangelista, mas eu chamo assim. Que prazer estar com você aqui. Acho que vai ser uma das entrevistas, deputado, mais fácil que farei aqui. O bate-papo mais descontraído que vou ter. Quero agradecer o seu convite. O prazer é todo meu reencontrá-lo. Você sabe que você faz parte, assim, de uma modificação, né, na política, na maneira de fazer política, no entusiasmo, né? Você e sua turma, você, Gustavo, um time impressionante, né? Eu me assustei quando eu conheci vocês, né? A primeira vez que eu vi no partido, eu falei, que turma é essa, gente? Os caras são para cima demais, barulhento, né? Demais. É, porque o PSDB, que eu amo, mas é um partido mais assim, tranquilo, manso, né? E aí chegam vocês, barulhentos, jogando tudo para cima, né? Foi muito Caio, legal. Raul, Gustavo, uma bagunça, né, deputado? Pois é, eu gostava muito daquilo. Eu não sou como vocês, assim, né? Tão abertos, assim, eu sou mais tímido, assim, mais fechado. Eu falo que minha mulher me ajudou muito, eu era pior, né? Eu era muito tímido. Que é uma atleta também, né? Atleta, né? Abraço, Eliane. Vamos fazer 44 anos de casados agora. Parabéns, em dezembro. João. 3 filhos, vamos pro 5º neto. Você é muito família, né, João? Muito. Eu já sei isso, eu estou falando, perguntando aqui por isso, para te passar o pessoal e conhecer mais um pouco de você. Claro que muita gente já conhece, você é muito famoso no mundo do futebolístico, deputado. Eu chamo ele de deputado porque ele teve 7 mandatos, tá? Então eu chamo ele de deputado. João Leite, João Evangelista, é meu amigo. Eu sou católico, mas assisto às células dele. Porque é um homem que, além de ter todas as qualidades, ele ainda transmite a palavra de Deus. Que nós vamos chegar lá. Muito bem, então, família, não é? Eu conheci Eliana numa reunião de atletas de Cristo. Ela, jogadora de vôlei, capitã da seleção brasileira de vôlei, e a gente, daí, um ano a gente estava casado. Nos casamos em 1979 e temos 3 filhos. É interessante que todos os nossos filhos atletas. A Débora, a mais velha, foi da seleção mineira, foi da seleção brasileira. A Daniela do meio, atleta olímpica, foi na Olimpíada de Pequim pela ginástica rítmica brasileira, medalha de ouro nos Pan-Americanos de ginástica rítmica. Não tinha como sair, né, o deputado? Pai, atleta, mãe, atleta. O pai é o maior goleiro da história do nosso país. O cara que mais vestiu a camisa do Atlético Mineiro. O deputado que foi para a seleção, não só de Minas, na seleção dentro da Assembleia Legislativa, como na seleção do nosso futebolístico, futebol brasileiro. Então, o que você vai se dizer? É claro que a genética é muito forte aí, né, deputado? Eu falo que meus filhos foram criados na beirada do campo e da quadra. Tanto que o mais novo, né, o Elton, é goleiro também. Mas ele começou no vôlei, no Minas Tênis Clube. É mesmo? Seguindo a mãe. E muito bem no vôlei. Mas um dia chegou para a mãe e disse, não, eu quero ser goleiro. E aí foi para o futebol. Então nós somos muito apegados, né, família. E o triste assim é que 2 moram fora do Brasil. Então para a gente dá muita saudade, apesar de hoje os recursos tecnológicos ajudarem muito, né, mas especialmente a nossa neta, que mora no Canadá, que está com 5 anos, ela sente muita falta. Ela fica falando para a Eliana assim, vovó, vem, você está demorando muito a vir aqui, vovó. Isso deve partir o coração, né, meu amigo? Para a gente é triste demais, né, isso.
Então, essa minha família que, né, e com a minha vida com Jesus, é que me sustenta e me sustentou esse tempo todo, né? A minha carreira política não foi uma carreira fácil, né? Porque de cara eu assumi uma comissão, que era a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, que na verdade são os direitos humanos, né? É, aí que te deu também uma certa... Você tem até a oportunidade de falar aqui, João. Eu mesmo, como amigo seu, claro, como apoiador seu, eu te defendi várias vezes. Que atacaram, falaram, ele defende bandido. Eu falei, vocês não sabem o que vocês estão falando. É. Porque não é bem assim. Pois é. A primeira intervenção minha como presidente da comissão, que se chamava Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, depois o nome foi mudado para Comissão de Direitos Humanos, foi um assalto à agência do Banco do Brasil, em Betim. E chega no meu gabinete o tesoureiro da agência e ele estava todo machucado. Um delegado que foi designado para investigar o caso entendeu que ele era o mandante do assalto à agência e o levou para Furtos e Roubos de Belo Horizonte e colocou um papel em branco para ele assinar uma confissão. E ele explicou para o delegado que ele tinha 20 anos de Banco do Brasil e ocupava aquela vaga de confiança mesmo do banco. Mas não adiantou. Ele não assinou e foi pendurado num pau de arara. E chega aquele homem todo arrebentado na Assembleia Legislativa, deputado tudo correndo, João, não mexe com isso. Mexe com isso, é policial que fez coisas erradas e vai sobrar para você. Mas João Leite, detalhe, só um pouco, meu amigo. João Leite sempre foi muito humano. Tá? Sempre foi muito humano, coração maravilhoso. Sou até suspeito de falar pela convivência que tenho com ele. Sempre foi uma pessoa, além de um grande goleiro, ele é vitorioso em todas as carreiras que ele tem. Presidente do PSDB hoje, atual presidente do Diretório Municipal do PSDB de Belo Horizonte, no qual partido também que eu sou filiado há 26 anos. Mas sou um militante que estou agora mais de boa. 40 anos, né? Mas então, nós fizemos todos os levantamentos e a Polícia Militar descobriu quem que realmente cometeu aquele crime. O governo do Estado foi penalizado em 2 milhões de indenização para o Sidney Canguçu. Esse é o nome do tesoureiro do Banco do Brasil. Ele nunca mais trabalhou na vida dele, ele é traumatizado. Eu estive em Governador Valadares, a terra dele, e fui falar numa igreja, e ele foi lá me ouvir. E quando eu estava saindo da igreja, ele foi me dar um abraço. E passou perto de nós um ônibus fazendo muito barulho. Eu tive que contê-lo, porque ele tremia todo. O delegado tomou 4 anos de cadeia. Então, eu não sinto em momento algum da minha carreira, enquanto político e presidindo a Comissão de Segurança Pública, de Direitos e Garantias Fundamentais, da Comissão de Direitos Humanos, que eu tenha defendido qualquer criminoso. Ao contrário, né, as legislações que eu apresentei, elas endureciam, inclusive, essa questão. E uma coisa que foi muito benéfica foi a retirada da Polícia Civil da Guarda de Presos em Minas Gerais. Hoje nós temos uma polícia penal. A Polícia Civil é para investigar, é para estar nas cidades, dando segurança para a população, não é para guardar presos. Guardar preso tem que ser outro contingente do Estado. Então, não foi fácil, porque eu fui ameaçado de morte, minha família sofreu muito. Eu lembro, uma manhã, um dos jornais de Belo Horizonte, a capa era minha foto. A capa toda era minha foto. E estava escrito embaixo, vai morrer. Então, eu enfrentei coisas muito difíceis. Sabe, Raul, teve algum momento assim da minha vida, presidindo a CPI carcerária, presidindo a Comissão de Segurança, eu achava que eu ia morrer, que eu ia ser morto. Eu lembro quando eu presidi a CPI do Detran e que soltaram um preso para me matar. Então, não foi uma festa, não. Muitas pessoas, às vezes, acham que um deputado, né, um parlamentar, é tudo... É alegria, é só descontração, é só fazer política, é só pedir voto e não é só isso. Não é isso. Não é? Eu enfrentei momentos, assim, muito difíceis, mas eu acredito que é com o vento que bate na árvore, que faz os galhos flexíveis para a árvore não quebrar,
é isso que vai dando resistência na nossa vida, né? Então, eu enfrentei momentos muito difíceis. Graças a Deus, sobrevivi a tudo isso. Nós tivemos, durante a CPI carcerária, a Assembleia Legislativa foi incendiada. O gabinete do relator, o deputado Ivair Nogueira, foi incendiado à noite. Invadiram a Assembleia, incendiaram. A ideia era queimar os documentos que nós tínhamos coletado. Mas eu tinha a memória de uma outra CPI, do Jogo do Bicho, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi incendiada. Nossa. Então eu guardava todos os documentos no cofre central da Assembleia Legislativa, o que permitiu o indiciamento de 22 pessoas ao final dos nossos trabalhos. Então, é uma carreira... Não foi fácil não, né? Como o pessoal acha que é tudo... Foi piquenique, não. Porque eu ando na rua, eles falam de 9, o deputado, de 10 pessoas que eu tô igual a você. Eu ando na rua, nós conversamos muito com as pessoas, você por ser conhecido por Belo Horizonte, inclusive foi candidato 3 vezes em Belo Horizonte, a prefeito de Belo Horizonte, e conhece a vivência na rua, no dia a dia, sabe que de 10, 9 falam mal de política. Uhum. Então é bom, para esse programa, ele existe para isso mesmo, para mostrar que não é só lado bom, que tem uns outros lados, que tem um lado humano também da pessoa, mas que tem um lado de sofrimento, como você está contando aí agora, que nem eu sabia disso. Você guardou isso até assim, para não deixar um clima, né, meio pesado, né, ô João? Agora, vamos lá, anos 80 e 90, como atleta. O que você tem a me dizer, o atleta de Deus? O que você tem a me dizer da Bíblia, que é famoso, os casos seus, debaixo de um gol, e debaixo de um gol você tinha um domínio total. O que você tem a me dizer para essa massa atleticana, massa maravilhosa, massa que eu sou torcedor, então eu sou até suspeito de falar, que eu não posso ficar falando aqui demais. O que você tem a me contar um pouco sobre essa sua carreira de sucesso no futebol? Com 21 anos de idade, eu era o 4º goleiro reserva do Atlético. Minhas irmãs tinham entregado a vida para Jesus e falavam comigo que não adiantava todo o esforço que eu estava fazendo. Eu treinava pela manhã e à tarde. Não tinha chamado para treinamento à tarde, mas eu estava lá. Minha mãe fazia uma marmita fria para mim, eu comia aquilo e eu achava que eu venceria por causa dessa minha determinação, minha presença, né? Eu lembro, a primeira convenção do PSDB aconteceu em Caxambu, eu já vereador em Belo Horizonte, e eu fiquei lá, acompanhei tudo da convenção, gostei demais. No final, alguém chegou para mim assim, como é que um jogador de futebol consegue ficar tanto tempo ouvindo palestras, ouvindo as coisas? Assim, eu ficava 90 minutos dentro de um gol. Eu ficava o dia inteiro treinando, né? Então, eu estou preparado para isso. E o esporte, ele dá muita disciplina, dá para você o sentido de que ninguém vence sozinho, você precisa dos outros na sua vida. O esporte ensina que nem sempre você vai vencer. É um desafio muito grande que te prepara fortemente para a vida. Nessa pegada, o mais íntimo que eu posso ir com você, amigo, qual foi o título, ou não digo nem um título, mas aquele gol que você defendeu, aquela bola que vinha e que você, depois que acabou o jogo, você falou, eu salvei. Essa foi depois que você saiu do futebol, e aí você olhou e falou, esse foi a melhor defesa que eu fiz. Foi na seleção ou foi no Atlético? Isso que nós queremos saber. Nós não, eu também, mas eu acho que o meu telespectador também quer saber. Oferecimentos Quintal, campanha criativa, viu, gente? Quintal, melhor marca aí para seu marketing político, tá? Que eu tenho que fazer campanha, porque é ele que está me ajudando, claro, claro. E ele é um grande amigo que eu tenho e também um trabalho de eficiência. E outra, clica lá no sininho. Responde isso aí para nós, ô deputado. Responde não, né? Porque aqui é um bate-papo, aqui não tem nada de cerimônia, podcast, tudo. Aqui é uma conversa normal, como se você estivesse ou na minha sala ou eu na sua sala, deputado. A grande jogada da minha vida foi entregar meu coração para Jesus. Oh, bonito. Porque antes eu achava que ia vencer pelo meu esforço. E minhas irmãs, que entregaram a vida para Jesus primeiro, falavam comigo, João, sozinho ninguém vence. Você precisa de Jesus na sua vida. Foi com 21 anos, com a fratura na mão, que eu parei para pensar naquilo que minhas irmãs falavam comigo.
Naquele dia que eu quebrei minha mão, eu cheguei em casa e falei com a minha irmã, me leva a uma reunião que eu quero entregar minha vida para Jesus. 31 de março de 1977. Foi o dia que eu entreguei meu coração para Jesus e minha vida foi transformada. Eu lembro que quando eu aprendi a orar, a igreja me ensinou a orar. Pastor Rubens Schreiber me ensinou a orar. E eu tinha uma oração pronta. E eu ajoelhei na minha casa, a gente era pobre. O chão da minha casa era de cimento bruto. Cimento, vermelho. Não, Não era o vermelho, não, era o cimento cimentão mesmo. batido mesmo. E tinha brita sobrando. Nossa assim. Senhora, não, aquele cimento Ali- semi-pronto. ali Cimento mesmo. Ali eu ajoelhei muitas vezes para orar e falar com Deus. E minha primeira oração foi: Deus, você sabe como que eu quero ser jogador de futebol. Arruma um time para eu jogar. Aqui no Atlético eu não tenho chance. Eu sou o quarto reserva. Passaram 5 meses. Eu passei de quarto goleiro a ser o primeiro. Quando eu comecei a jogar, eu sabia que eu fazia parte de um grande sonho de Jesus para salvar a vida dos meus companheiros, para levar a mensagem de Jesus, né? Ontem eu estava num jantar da Donep, são empresários que seguem Jesus. Sábado eu vou estar em Paula Cândido, no Polo Esportivo, levando essa mensagem de Jesus, aproveitando, né, esse conhecimento que o Atlético me deu, que a seleção brasileira me deu, para eu levar essa mensagem de Jesus. Então, Mas no plano terrestre não teve nenhuma bola que você pegou e falou assim, essa eu salvei o campeonato, essa eu salvei o pessoal aqui. o principal foi o sentimento que eu comecei a ter. Por exemplo, eu era muito indeciso, muita indecisão. E quando eu entreguei a vida para Jesus, eu me lembro um jogo que nós jogamos contra o Guarani em Campinas. O Guarani no outro ano seria campeão brasileiro. E o estádio estava lotado, chovia aquela noite em Campinas. E o Reinaldo fez 1-0 para nós. Nosso time era muito bom, mas eles eram muito bons também. Começaram a atacar. E lá pelas tantas, um jogador deles, que é até da seleção brasileira, o Mauro, lateral direito, chutou uma bola, campo molhado, a bola resvala no campo molhado e pega mais velocidade. Eu entrei naquela bola e soltei e fiquei com medo. Comecei a gritar meu treinador para ele me tirar, eu estava inseguro. E ele não me ouvia por causa do barulho da torcida e por causa da chuva também, o barulho da chuva. E aí eu lembrei algo que alguém falou comigo na igreja: João, agora que você entregou o coração para Jesus, ele vai estar com você em todos os lugares. Eu fiz uma oração rápida ali dentro daquele gol: Jesus, me ajuda, que senão vai ser um vexame. Eu vou abandonar esse gol aqui, vou enfiar no primeiro buraco. Aí eu vi que tinha acontecido uma coisa, né? O Zenon bateu uma falta, eu tirei lá no ângulo. Careca chutou, eu peguei. Renato chutou, eu peguei. Terminou o jogo. 1-0 para nós. Aí deu aquele alívio, né? Fui saindo assim para ir pro túnel, tirando minhas luvas. Aí tô vendo aquele monte de repórter correndo em minha direção. Fiquei pensando, o que eu fiz, né? Repórter, quando vem perguntar, ele quer saber como é que foi isso, como é que foi o gol. O gol foi gol, não tem jeito de você explicar. Aí chegaram os repórteres, me entregaram o motorrádio, entregaram a camisa, entregaram outro prêmio. E um repórter falou assim: como que pode, João Leite, um goleiro tão jovem, ser tão tranquilo, ser tão calmo? Você transmitiu uma paz para o seu time. Aí eu olhei para trás, lembrei daquele medo meu todo dentro do gol, querendo ser substituído. Aí eu virei para o repórter e falei assim: eu sou tranquilo porque Jesus estava no gol comigo. Aí o repórter falou assim: você é convencido, hein? Tanto lugar para Jesus estar nesse estádio, no camarote, na cadeira especial, né? Tribuna de honra. Ele estava com você dentro do gol, lá no meio daquele barro. Mas o que eu ia falar? Que eu estava bem tecnicamente, fisicamente, psicologicamente, eu estava mal demais. E foi ele que me salvou naquela noite, e a minha vida foi assim. Eu caí muitas vezes, mas nunca fiquei no chão. Jesus sempre me levantou. Então, a grande jogada da minha vida, a grande memória da minha vida, porque as outras coisas, elas não são completas, sabe? Por exemplo, eu fui a São Paulo agora para falar sobre a final do Campeonato Brasileiro de 77. O Atlético era invicto no campeonato, tinha o artilheiro, Reinaldo, defesa menos vazada, tínhamos 10 ou 12 pontos na frente do São Paulo, e o regulamento dizia que tinha que ter um jogo para decidir o campeonato. Se empatado, prorrogação. Se empatado a prorrogação, grandes penalidades. Empatamos no tempo normal, empatamos na prorrogação e fomos para as grandes penalidades. Eu defendi 2 pênaltis,
mas nós perdemos 3 pênaltis. Né? Quer dizer, foram grandes defesas que eu fiz nos pênaltis. Mas hoje eu lembro, assim, muito triste por causa dos meus colegas, por causa da torcida do Atlético, que não teve aquele título de um time, assim, fantástico. O time de 77 era um time fantástico, completo. Grandes jogadores. Eu joguei num time de 77, esse time tinha 8 jogadores da base do Atlético, 8. E às vezes a gente jogava com 9 da base do Atlético. João Leite, base. Alves, base. Vantuir, base. Márcio Paulada, base do Atlético. Danival, base do Atlético. Ângelo, base do Atlético. Cerezo, base do Atlético. Reinaldo, base do Atlético. Serginho, ponta direita. E o Ziza, ponta esquerda, que não eram. E a gente tinha ainda Paulo Isidoro, Marcelo Oliveira. Ziza é o Ziza Valadares? Não, é o Ziza, é um Ziza ponta esquerda, filho do Pinga, que foi jogador do Vasco, da seleção brasileira. O Ziza, ele foi, depois fez educação física e foi ser preparador físico no Catar. Por lá ficou, os filhos também, a esposa, ficaram por lá. Tem uma história engraçada com o Ziza, não tinha carro, e eu pegava carona com o Ziza. Ele morava no Gutierrez, eu morava na Vila Oeste, e ele me levava até a Avenida Amazonas e eu pegava o ônibus João Pinheiro ou Altos Pinheiros. 1505? Isso, porque o Altos Pinheiros, naquele tempo era 28, a linha 28. E a linha depois João, passou para 1505. 15, E João Pinheiro é a linha 1, Viação Sidom. Eu lembro de tudo isso. E a aviação do Altos Pinheiros é a aviação altaneira. Eram esses ônibus que eu pegava. Então eu pegava o ônibus. Mas uma sexta-feira, a gente saindo do treino, paramos na Catalão com Pedro II. Do lado parou um Opala, tala larga, sabe? Um carro assim, com vidro, tudo escuro. Fumezão. Fumezão. Aí o Ziza abriu a janela dele, o Ziza tinha um Fiat 147. E eu lá no Fiat 147 do Ziza, do lado do Ziza. Aí abre a janela do Opala, era o Nelinho. E domingo era Atlético Cruzeiro, sabe? Igual esse domingo agora. Era Atlético Cruzeiro no domingo. Aí o Ziza, aí Nelinho, tudo bem? Tudo bem, Ziza? Tudo jóia e tal, não sei o quê. Ah, o João Leite aqui, ô João Leite, tudo bem? Eu, tudo bem, Nelinho e tal. Quer dizer, tudo bem, mais ou menos, né? Domingo era Atlético Cruzeiro, Nelinho batendo falta, né? Aí o Ziza, e aí, tá tudo bem mesmo? Aí ele falou, não, eu senti hoje no treino. Fui liberado, estou indo para o Rio de Janeiro agora. Eu sentado lá do Ziza, vou pôr só 5 na barreira, porque quando era o Nelinho eu punha 7 na barreira, né? E os jogadores ainda reclamavam. Mas quem falou que não ia jogar, você já pensou que beleza? Tá vendo, gente, atleticana aí, ó, histórias bacanas que o deputado e o João Evangelista está contando aqui. Só no meu programa que ele conta isso, viu, gente? Ó, e ele tem uma célula que eu participo, tá? Todas as terças-feiras. Você quer uma oração, ficar mais abençoado, uma semana tranquila, de 8 horas às 9 horas. Isso no Facebook, no Instagram. Ele depois vai passar o canal aqui. Mas vamos lá, o deputado, para também não pegar muito seu tempo, o João Evangelista. Não sei se eu te chamo de João, de deputado, estou falando aqui. Amigo, irmão. Amigo, irmão. Amigo, vamos lá. Seu lado humano, você já falou que você é família. Você já falou do seu lado atleticano, inclusive, deputado. É um autógrafo aqui que será um prazer. Do saudoso Caio, ele que me deu, viu? Caio Nácio, nosso amigo Caio Nácio. Isso é um prazer ter um autógrafo de você numa camisa do Ronaldo, número 40. É sua para você mesmo? É minha camisa. Os maiores referências do futebol mineiro. João Leite fotografando a minha camisa do Atlético Mineiro. Morram de invejas. Inveja boa, gente. Pronto aí, ó. O irmão Raul, o abraço do João Leite. Aê! Ô, João, eu lembro aqui, falando isso, ô, João, quando você foi candidato a prefeito, a última, você sempre foi um cara muito humano. Então você ia para os debates, juntava já que você contou um caso, eu vou contar aqui. Eu, Gustavo, Leandro,
Ângelo, uma galera do PSDB. Cada dia era um, mas sempre fiéis, debaixo de chuva, era eu, Gustavo e Leandro. Eu, Gustavo e Leandro. Te dá força, tudo. E debaixo de uma chuva, um dia, você foi gravar um debate, você saiu assim, debaixo da chuva, correndo pro carro, aí você viu a gente, que estava lá também debaixo da chuva. Você fez questão de vir até nós, dar um abraço e falar muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando para mim. João, esse lado humano seu, para a gente já que já está finalizando a entrevista aqui, esse lado humano seu, da onde que você herdou isso? Foi da sua mãe, que você ama tanto, que você admira tanto? Foi do seu pai, que foi um policial? Da onde que tirou esse lado humano mesmo? Humano, um dos deputados mais queridos da Assembleia, que é lembrado até hoje dos seus 7 mandatos consecutivos que você teve na Assembleia, de cumprimentar a faxineira, até dos autos dos deputados, dos autos que sentaram lá, das autoridades máximas, e todos te lembram com o maior carinho. De onde que saiu isso? Bom, família é muito importante, né? Meu pai era um policial diferenciado. Meu pai era carinhoso com todas as pessoas na rua. É um negócio impressionante, né? E eu lembro, assim, como que ele era. Ah, pai, eu tenho que ir na rua São Paulo. Que número, filho? Número tal. Ó, fica entre tal rua e tal rua, e você não deixa de passar para visitar fulano de tal, que é meu amigo, e ele vai ser seu amigo também. Quando você precisar, você vai contar com ele. Então, meu pai era um homem assim. Minha mãe, uma mulher querida, de mais 5 filhos, né? Está com 91, vai fazer 92 agora. Uma vez por semana eu vou lá dormir com ela, e é uma alegria muito grande. Mas a grande transformação da minha vida foi Jesus mesmo, né? Porque eu quero aprender com Jesus, sabe, Raul? Eu quero aprender com ele. Eu fico vendo... Foi o maior político que nós tivemos na face da Terra. Tem o político do bem. Tem uma série agora que chama The Chosen, né? O Escolhido. E é interessante você ver assim, as coisas que estão na Bíblia, os relatos. Você vê assim, o vídeo daquele relato, né? Por exemplo, quando ele reúne num lugar, na casa de Pedro, de João e Tiago, ele reúne lá e estão lá com ele Mateus, que era coletor de impostos, quer dizer, era um traidor. Sim. Porque ele cobrava ingresso cobrava ingresso é demais, né? Cobrava imposto para passar para Roma. E estava lá também Maria Madalena. Jesus expulsou 7 espíritos, demônios dela. Estava lá pessoas assim que não mereciam reconhecimento nenhum. E chegaram os religiosos, então. E os religiosos falaram com Jesus, né? O que você está fazendo no meio desse povo aí? Né? Aí Jesus falou, eu vim para quem precisa. Claro. Eu vim para quem está doente. Para quem está salvo não precisa. Para quem acha que tem tudo. Né? Tem o fariseu e o publicano. O publicano era cobrador de impostos, ele não seguia a lei. E tinha a oração do fariseu, né? E a oração do publicano. O fariseu orou mais ou menos assim, Deus, muito obrigado, porque eu te sigo, Deus. Eu faço as minhas orações, Deus. Eu dou o dízimo, hein? Eu jejuo 2 vezes por semana. Não sou como esse publicano que está aqui do meu lado, esse pecador. E o publicano orava, não tinha coragem de levantar a cabeça. Deus, me perdoa. Eu preciso de ti, Deus. Eu sou um pecador, preciso de transformação na minha vida, Deus. Aí Jesus pergunta, quem é que foi reconhecido por Deus, pelo Pai eterno? O pecador, claro. Aquele que precisa. Então, né, eu vejo as pessoas, eu quero ver as pessoas como Jesus vê. Eu lembro um dia que eu parei meu carro e voltei para pegar meu carro e tinha um jovem. Ele estava pedindo dinheiro para o cara, dizendo que tinha tomado conta do carro dele. E o cara, você quer me roubar? E meteu a mão no menino, o menino caiu no chão, sabe? Eu fui lá e levantei o menino, né? E dei um dinheiro para ele.
E o menino vira para mim e fala assim, moço, o senhor é Jesus? Então, eu creio que a expectativa de todos nós é sermos como Jesus, sabe? Amável, cheio de amor, a ponto de morrer por nós. Então é isso que está no meu coração, sabe? Às vezes a gente tem alguns momentos assim de ira, não é? Mas a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Olha lá, hein? Você pode ter uma ira, mas não pode cometer pecados, né? Tem ainda 2 minutos? Temos um minuto que você quiser, ô deputado. Deixa eu te falar uma coisa, ô João. Você sabe que lá em casa você tem 2 pessoas além de mim que admiram você. Uma pela sua oração, porque ela fala que você me ensinou a ler mais a Bíblia. Que é minha mãe, que é fã sua, a Natália, que você sempre manda um Querida recado. Natália. Beijo. E o outro é o atleticano fanático, que tem lá em casa, que é o meu irmão, Lucas. Louco, alucinado pelo Atlético, que é fã de você, por você ser um mito vivo no Atlético Mineiro. Legal. E tem outros amigos meus também que admiram muito você. Zé Alberto, lá da Assembleia, que você conhece, Zé, Gustavo bacana Ladares, demais, né? o Zezinho, o Túlio, e assim vai vários atleticanos que falam muito bem de você e que têm uma admiração muito grande por você. Vou falar uma coisa, nós não poderíamos deixar de falar disso também. As eleições de 24 estão aí. Prefeitura de Belo Horizonte está aí também. Se fosse pela minha vontade, particularmente, gente, porque eu também tenho lado, eu tenho vida, tá? Seria o prefeito de Belo Horizonte, João Leite, meu amigo, porque eu sei que faria o bem. Me fale sobre a prefeitura de Belo Horizonte, porque eu aqui só sou entrevistador, aqui eu não sou palpiteiro, sou entrevistador só, e palpiteiro, claro. Fale sobre as eleições de 24, prefeitura Belo Horizonte. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando aproximamos de uma eleição, e aí eu acho que tem um erro nosso histórico, né? Um erro do PSDB. Em 93, nós votamos pelo parlamentarismo ou presidencialismo. E era um momento, assim, por exemplo, que o Lula estava na frente nas pesquisas. E muitos do PT eram parlamentaristas, mas votaram pelo presidencialismo. A tentação de mandar sozinho é muito forte, né? De ser quase que um ditador é muito forte. O poder executivo com a chave do cofre, o dinheiro, né? E acabou que Fernando Henrique venceu. Fernando Henrique venceu e ele, parlamentarista, né? A esperança da gente era que fosse implantado o parlamentarismo, mas acabou não sendo, porque ele trocou pela reeleição dele. Chamaram o plebiscito, votaram e não conseguiram. O presidencialismo deu... O presidencialismo venceu e depois, quando ele assumiu com muita força política, por causa do Plano Real, lei de responsabilidade fiscal, veio a privatização da telefonia, né? Nós temos essa tecnologia hoje por conta disso que o PSDB fez, teve coragem, não é? E os nossos adversários votaram sempre contra todas essas coisas, contra o Plano Real, contra a Constituição, contra a lei de responsabilidade fiscal, votou contra tudo. Bom, então, na minha cabeça sempre é a força do povo. Não é? Nós fomos criados pensando no parlamento, um parlamento forte. Isso é a nossa gênese, não é? Que as pessoas tivessem mais poder. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, o Poder Judiciário tem muito mais poder. Ele legisla, ele pune, não é? E aqueles que deveriam representar a população, que nesse momento deveriam fortalecer o parlamento, se dobram diante disso, né? Então, eu creio que o principal para Belo Horizonte é o que nós sempre sonhamos, termos uma representatividade forte na Câmara Municipal. O parlamento é fundamental para a cidade de Belo Horizonte. Não adianta, né, a gente ter, fulano ou fulana vai ser o prefeito, a prefeita de Belo Horizonte, se nós não tivermos representação da população, né? Vereadores, vereadoras preparadas para representar a população junto ao Poder Executivo. Então, a primeira coisa que, e aí com ajuda muito sua, né, do Gustavo, Leandro teve comigo também, isso não sai do meu coração e da minha cabeça, não é? Tem que ter líderes como você, tem que ter pessoas como
o Leandro, como o Gustavo. E não pode ser só vocês três. Nós precisamos de muito mais, né? De muito mais participação para que a nossa cidade ela efetivamente melhore. Nós temos muitos problemas. E quem é que traz as informações dos problemas e as sugestões? São líderes populares, líderes comunitários, vereadores, vereadoras. Então, nós estamos hoje no PSDB trabalhando muito com isso, sabe? Construindo uma chapa. Nós tivemos a alegria de ter a filiação do Roberto Gaúcho, né? Foi campeão pelo Cruzeiro aí e tal. E o Aécio Neves ficou muito satisfeito, né? da filiação dele. Tivemos a filiação da prima do Juscelino Kubitschek. Foi uma alegria muito grande para nós lá no partido, sabe? Ver esse nome, ela muito emocionada. Então, nós estamos construindo uma chapa, mais do que uma chapa, não é? Nós estamos tentando buscar aquilo que vocês levaram ao PSDB lá no pico, né? Lá no alto, né? Aquela participação toda da juventude. Nós precisamos retomar isso e é isso que eu estou trabalhando. Primeiramente isso. Belo Horizonte precisa de muitas coisas, né, Raul? Nós estamos vivendo uma crise social em Belo Horizonte. Alguns falam em 10 mil, outros em 14 mil pessoas em situação de rua, morando nas ruas de Belo Horizonte. E, de alguma forma, a cidade está muito suja. 90% dos homicídios estão entre essa população de rua, né, por causa da droga, por causa dessas coisas. Então, a nossa segurança está comprometida, porque se pode fazer tudo numa cidade, a cidade não é segura. Eu lembro, quando eu era presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, eu trouxe o chefe da polícia de Nova York na Assembleia Legislativa, para ele explicar que tolerância zero era aquela. Aí ele explicou, não é tolerância zero. Nós aprendemos fazendo a ronda na cidade de Nova York. Nós vimos uma casa com a janela quebrada e o policial anotou. No outro dia que ele voltou, o portão estava arrombado. No outro dia que ele voltou, já tinha gente morando naquela casa e usando droga e usando fogo dentro da casa. Então, eles descobriram que o permitir várias coisas numa cidade fazia com que a violência aumentasse. O Rudolfo Giuliani, que era o prefeito, um dia falou, eu não quero mais os borradores nos sinais. Quem são os borradores? Esses que borram, sujam o seu para-brisa, né? Você para no sinal e eles vêm já borrando. E o procurador do município falou assim, prefeito, o senhor não pode. Por quê? Porque é o direito de ir e vir. Aí disse que o Rudolfo Giuliani parou e falou com o procurador assim, mas ir e vir na rua? Não, na rua é só carro. Então prenda. Então começou assim, organizar a cidade. O metrô ninguém pagava passagens. Era todo pichado. Fixaram placa. Quem pichar é tanto de punição. Quem não pagar é tanto de punição. Faziam relações sexuais no metrô. Acabou isso em Nova York. Está voltando agora. Sim. Nova York agora está voltando. Porque quando você abandona essa luta sua, por exemplo, uma cidade mal iluminada é uma cidade insegura. Belo Horizonte, por exemplo, as nossas lâmpadas de rua estão colocadas sobre a copa das árvores. Embaixo da árvore é tudo escuro. É o lugar fácil para cometimento de crimes. Engraçado no que você está falando, só nessa pegada, deputado. Minha mãe, toda vez que ela sai em Belo Horizonte, ela fala, Belo Horizonte já foi mais iluminada, Belo Horizonte está muito escura. Ela sempre fala isso, mãe, aí ó, estão te dando razão aqui. Muito bacana isso que você falou. Porque eu falo, que isso, mãe, a cidade está... Mas eu nunca tinha reparado isso. E realmente é em cima das árvores mesmo. Quando eu fui secretário de Desenvolvimento Social e Esporte no governo do Aécio, nós lançamos um programa chamado Campos de Luz. Iluminar os campos de futebol amador, campo de terra. Sim. Nós iluminamos 70, no início, 70 na região metropolitana. Hoje nós temos mais de 1000 campos de futebol iluminados, programa Campos de Luz. Aí, o que aconteceu? A Polícia Militar fez um levantamento,
75% menos ocorrência criminal onde os campos foram iluminados. Eram 6 mil metros quadrados totalmente escuros à noite. Pessoas voltando da escola. Era uso de droga, desova de cadáveres nesses campos. Então, uma cidade tem que ser organizada. A pessoa não pode fazer o que ela quiser numa cidade. Eu trabalho, você sabe, eu trabalho na conexão aeroporto, ali no prédio, na frente da conexão aeroporto. E eu fico vendo, né? Eu chego de manhã para trabalhar e fico vendo os ônibus chegando, turistas nos ônibus, né? Feriados longos, chegam os turistas. E na frente ali tem um hotel. E moram 2 caras na frente. Eles fazem todas as necessidades deles ali. Um turista, quando chega em Belo Horizonte, a primeira coisa que ele vê é aquilo ali. É a primeira imagem. Sujo, na frente de um hotel. Imagina, aquele empresário investiu no hotel dele, não é? E a cidade permite que na frente do hotel dele morem 2 pessoas, façam as necessidades ali. No quarteirão da Álvares Cabral, com Guajajaras, na Espírito Santo, Álvares Cabral e Guajajaras, eles fazem necessidade nas ruas. Não sei quem é que vem e joga areia em cima do número 2. Então, Belo Horizonte está desse jeito. Quando eu fui secretário de Desenvolvimento Social, nós tínhamos na rodoviária de Belo Horizonte um posto do migrante. O que a gente descobriu? Que a maioria das pessoas que vem para Belo Horizonte, o destino é São Paulo. A família está em São Paulo, mas tinha dinheiro para chegar até aqui. Aí, se não tem um passe para seguir viagem para o encontro com a família, ou gente voltando de São Paulo para o Nordeste, o que aconteceria? Ia para a rua. O que a gente fazia? Dava o passe. O posto estava lá, dava o passe. Hoje não existe mais. Não existe mais esse posto. Então, a cidade de Belo Horizonte está vivendo, na questão de segurança, um caos. Não é? Não adianta só a ostensividade da polícia militar. Não é? Nós temos um desequilíbrio em Belo Horizonte. E a outra coisa séria de Belo Horizonte é a mobilidade. Nós vamos parar. Vamos parar. Se não tomar uma providência, bom. Você não tinha nascido ainda, mas eu vivi isso. Nós tínhamos os chamados subúrbios. Sim. Tinha um trem que saía da estação central, trem elétrico. Passava Carlos Prates, Gameleira, Vila Oeste, Eldorado, Contagem, Betim, e ia até Divinópolis, trem de passageiro, trem elétrico, sem emissão de diesel no ar, nem nada. Nós tínhamos um subúrbio para Sabará, Honório Bicalho e tínhamos um para Brumadinho. Perdemos tudo isso. Ah, mas é caro. Mas deu R$500 mil para as empresas de ônibus? É empresa, não é? Não tem que ter competitividade? Não tem que ter disputa? Cadê os trens? Com 500 milhões, com R$500 milhão, você volta com todos esses subúrbios e com segurança para o trabalhador e para a trabalhadora. Deputado, nós temos um quadro aqui que nós chamamos de rapidinha. Ok. É uma palavra só. Tá. Que nós colocamos a pergunta e você responde uma palavra. Vou tentar. Máximo 2 ou 3. Vou tentar. Vamos lá, deputado. Se você tivesse que escolher uma coisa para resolver no Brasil, o que seria? A segurança. Por que o pessoal tanto critica, fala que não suporta política? Porque nós não somos um país parlamentarista. Atlético Mineiro. Amor, né? Coração. Belo Horizonte. Serra do Curral. Para finalizar, por que você aceitou de vir aqui no meu programa? Porque eu respeito você, o Gustavo, o Leandro. Vocês fazem parte da minha história. Muito obrigado. Entrevistamos o maior jogador, o que mais vestiu a camisa do Atlético Mineiro de todos os tempos. Deputado estadual, 7 mandatos consecutivos, secretário de Estado, vereador e, quem sabe, futuro prefeito de Belo Horizonte, João Leite da Silva Neto. Prazer ter você aqui. Prazer, meu irmão. Grande abraço. Obrigado, viu?
Gustavo, você descobriu um craque, hein? Uma máquina, né? O cara é um craque, hein? Olha que tá só começando. Essa aqui é a quinta entrevista dele. Obrigado.